Aleluia. Vamos à meditação dessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, número 127, versículo 4. Aleluia. Obrigado, guerreiro. Salmo 127, verso 4. Vou ler aqui no telão com vocês. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. O que são as flechas aí? Os filhos? Hoje nós vamos falar sobre as nossas flechas. O que nós temos feito com as nossas flechas? Com os nossos filhos, né? A palavra de Deus compara os filhos como flechas na mão de um guerreiro, de um valente. E nós vamos meditar sobre Davi e seu filho Salomão. E o tema de hoje é direcionando suas flechas. O quanto de Davi nós podemos ver em Salomão? Nós sabemos que tem um ditado por aí que diz que os filhos são reflexos dos pais. Será que Salomão foi reflexo de Davi? Vamos meditar nessa noite. 1 Crônicas, capítulo 28. No livro de 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20. E acrescentou, e disse Davi: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem se desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Nessa passagem, Davi tinha proposto no seu coração edificar um templo de morada para o Senhor, ali naquela terra. E a palavra de Deus diz que Deus não deixou Davi construir esse templo, porque Davi era um homem de guerra, e ele já havia derramado muito sangue na terra. Deus disse a ele: você não vai construir o templo para mim, mas o teu filho vai construir esse templo. E o que Davi fez? Porque aquele sonho de construir o templo naquele lugar era um sonho de Davi. Ele já vinha planejando, já tinha o desenho do templo, já tinha as medidas, já tinha o projeto arquitetônico, digamos assim. E Deus disse a ele: não, você não vai colocar as mãos nessa obra. E Davi obedeceu. Sim, Senhor. E aí Deus diz a ele que Salomão que vai ser responsável pela construção daquele templo. Dos muitos filhos de Davi, Deus escolheu a Salomão. Assim como Deus havia escolhido Davi dos muitos filhos de Jessé, Deus escolheu um dos filhos de Davi para dar continuidade naquele plano que Deus tinha.
E Davi, tudo bem, Senhor. Só que passava uma coisa, Salomão ainda era um adolescente, digamos assim. A palavra de Deus diz que ele era ainda moço e tenro. Era jovem. E a gente sabe que um adolescente, um jovem, assumir um trono de uma nação, tem que ser plano de Deus. Né? Porque muitas vezes a gente vê governantes jovens fazendo tolice, levando as nações à perdição. Não é regra, mas Deus estava naquele propósito. E aí, Davi fez o que o Senhor mandou. Chamou o seu filho e lhe orientou: filho, esforça-te. Na minha versão diz assim: e tem bom ânimo e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes a obra, o serviço da casa do Senhor. Como que ficou a cabeça de Salomão nessa hora? Meu Deus, como que eu vou construir esse templo sagrado para a morada de Deus aqui nesse local? E aí, eu quero aqui trazer o primeiro ponto para nossa meditação, que é esse: Davi orientou Salomão. Davi orientou seu filho, orientou a sua flecha. O Senhor meu Deus há de ser com você, porque Deus tinha escolhido Salomão. E até então, Deus não era com Salomão, era com Davi. Mas Davi disse a ele: esforça-te, tem de bom ânimo, não te desanima. Deus não vai te deixar perecer. E Salomão, por sua vez, fez o quê? Abraçou o sonho de seu pai. Ele fez do sonho do seu pai a sua vida naquele momento. E a palavra de Deus nos conta nessa história que Salomão, Davi, deixou Salomão acompanhado por uma turma de príncipes, de pessoas capazes, homens experientes, né, para orientar Salomão quando da ausência de Davi. Isso a gente vê mais para frente aqui no capítulo. Nesse mesmo capítulo, no 29, narra da morte de Davi. Então Davi já estava chegando no seu fim. Dá a entender que na sua velhice, ele ainda sonhava em construir um templo para Deus naquela terra. E um segundo ponto seria Davi ter preparado tudo para Salomão. Primeiro, ele chamou Salomão e orientou: meu filho, ser firme, esforça-te, tem de bom ânimo, Deus vai te ajudar. Você não precisa ficar com medo. Não temas, não te apavores, porque Deus é contigo. Quando a gente se disponibiliza em fazer algo para Deus, aí você pode ter certeza que Deus está do seu lado. Isso, muitas passagens na Bíblia, pessoas se colocaram à disposição de fazer o serviço de Deus e na realidade foi Deus quem fez, né? A gente vê muitas histórias na Bíblia
de pessoas que se propuseram em fazer algo para Deus, algo em prol do reino de Deus. E no fim da história a gente vê que foi o próprio Deus que fez. O que Deus quer de nós nessas situações? Que nós nos disponibilizemos, dizemos como o profeta disse: eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. E Deus vai falar através de você, Deus vai agir através de você. E assim fez Salomão, ainda criança, abraçou aquela causa. Vamos construir um templo para a morada do Senhor no meio de nós. Nesse templo seria guardada a arca da aliança, o pacto sagrado de Deus com os homens, com aquele povo. E Davi deixou tudo preparado para Salomão. Nós podemos ver aqui no 29, do 3 a seguir, diz assim, eu vou ler do 2, capítulo 29, 2 a seguir. Eu, pois, Davi dizendo, eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, cobre para as obras de cobre, ferro para as obras de ferro e madeira para as obras de madeira, pedras, engastes, pedras ornamentais, embustes e todo tipo de ornamento. Davi preparou. Isso ele fez como rei. E aí, como pessoa, o verso 3 diz assim: e ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, eu dou ouro, prata particular que tenho. Olha só, que tenho demais, eu dou à casa do meu Deus, fora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. E aí o verso 5, na parte B, diz assim: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje, voluntariamente ao Senhor? Davi falando ao seu povo, aos príncipes, e aí, então os chefes dos pais, os príncipes das tribos, e os capitães de milhares e das centenas, e até os capitães das obras do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10 dracmas e 10.000 talentos de prata e 18.000 talentos de cobres e 100.000 talentos de ferros. Olha só a quantia de material para usar naquela obra que Davi conseguiu levantar naquele tempo. E aí diz assim no verso 16 do capítulo 29, que Davi reconheceu que Deus estava naquela causa. Olha só o que está escrito ali: Senhor Deus nosso, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Olha só. Aqui fica claro que tudo que nós temos é do Senhor, vem da mão do Senhor. Então, e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Olha só, o rei se alegrou ao ver o seu povo ofertar para aquela obra. E nos dias de hoje, nós também temos a possibilidade
de ofertar para a obra do Senhor, né? Já que a gente está construindo um templo para o nosso Deus, morada santa, nós podemos também dar aquilo que não é nosso, que é de Deus, mas está sobre as nossas posses, sobre esse templo. Que haverá um tempo que nós não mais estaremos aqui, e essas coisas estarão em posse de outras pessoas, e elas continuarão aqui, e nós passaremos, mas a palavra de Deus diz que essas coisas são de Deus. A gente consegue ver isso aqui, ó. Vem da tua mão e é toda tua. Veja bem. E aí, Davi orientou Salomão, angariou materiais para a edificação daquele templo e disse, e convocou o povo para ofertar. Nisso Davi viu que o povo também estava envolvido na obra daquele templo. Davi viu que o povo estaria empenhado em ajudar Salomão, que ainda era jovem, mas tinha o povo a seu favor. E aí no capítulo 29, no verso 18, Davi ora e diz assim, olha: Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o teu coração para ti. E Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos e para fazer tudo para edificar esse palácio que tenho preparado. A oração de um pai, de um rei e de um pai. Primeiro ele ora pelo povo, que Deus conserve aquele coração voluntário no povo. E ele diz assim, ó: Deus nosso Pai de Abraão, de Isaque, Israel, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo. Para sempre. Para sempre os voluntários para a obra de Deus. E aí ele ora pelo seu filho. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos e os teus estatutos e os testemunhos e para fazer tudo para edificar esse palácio que tenho preparado. Será que a gente tem orado pelos nossos filhos? Será que nós temos orientado nossos filhos? Será que nós temos preparado as coisas para os nossos filhos, para a nossa próxima geração? Davi aqui soube deixar Salomão debaixo da presença de Deus, encaminhado, digamos assim. Quantos de nós, muitas vezes, não conseguimos encaminhar os nossos filhos para a presença de Deus? Que nós possamos ter sabedoria, assim como Davi teve, e orar ao nosso Deus, e também confiar, porque Deus é quem dá a nós essas flechas, que são os nossos filhos. Amém? E um terceiro ponto para a gente meditar: Deus capacita Salomão. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Só virar a página aí.
E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o magnificou grandemente. Olha, primeiro passo ali, Salomão se esforçou. Salomão fez a sua parte, como filho e como servo do Senhor. A palavra de Deus diz que Salomão se esforçou e o Senhor, seu Deus, era com ele. Aquilo que eu disse há pouco, quando a gente diz, eis-nos aqui, Deus vem com a gente. Em toda e qualquer batalha, hein? Todo e qualquer desafio, coloque Deus sempre à sua frente ou ao seu lado. Quando você tem Deus, Ele te capacita. Quando você teme a Deus, Ele faz com que você cresça. E o próprio Salomão disse que o temor do Senhor é o princípio do saber. E o saber, ser sábio, Salomão, até hoje é considerado o homem mais sábio que houve na face da terra. Por quê? Deus era com ele. Então que nós possamos direcionar os nossos filhos como flechas na mão de um guerreiro e que acerte o alvo, que é Cristo. E que nossos filhos possam ser orientados por nós e ter nós como exemplos nas suas vidas. E aí houve uma coisa que aconteceu com Salomão, na sua tenra idade, que me chamou a atenção. Estava estudando, Moisés não pôde olhar para Deus. Ele esteve na presença de Deus, Deus disse, vira o teu rosto. E aqui, 1 Crônicas, capítulo 1, no verso 7, diz o seguinte: naquela noite, Deus apareceu a Salomão. Olha só. Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Até agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar a esse teu tão grande povo? Salomão pede sabedoria e conhecimento para Deus. E o que Deus faz? Deus diz assim: então Deus disse a Salomão, no verso 11: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar ao meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá.
Olha só o que Salomão ganhou de Deus, do próprio Deus. A palavra de Deus diz aqui que Deus apareceu para ele. Ele conversou pessoalmente com Deus. E ele pediu sabedoria para que ele pudesse o quê? Conduzir o povo de Deus, para que ele pudesse fazer a obra de Deus. Ele estava ali posto como um rei. Deus o pôs ali para fazer a obra dele sobre aquele povo. E Davi pede sabedoria, e Deus lhe dá muito mais do que sabedoria. Que nós possamos pedir a Deus, não riquezas, não honra, mas sabedoria, assim como o filho Salomão fez. E eu fiquei intrigado, falei, cara, por quê? Se a gente pedir riqueza, Deus sonda os nossos corações. Para que você quer riqueza? Muitas vezes nós usamos a riqueza ou algo do tipo poder para, às vezes, humilhar o nosso próximo. E muitas vezes nós temos riqueza, mas não temos sabedoria, né? E Deus, ele sonda os corações. Deus disse assim, ó, no verso 11: porquanto houve isto no teu coração, não pediste riqueza, nem fazenda, nem honra. Deus já tinha visto o coração de Salomão. E ele sabia que, assim como Davi, Salomão era um servo humilde na presença de Deus. E ele não queria se exaltar, assim como Davi não se exaltou, né? A palavra de Deus diz bem claro que Davi, a maior característica de Davi era um coração quebrantado. Deus se agrada disso. E ele, quando se agrada de nós, ele dá aquele empurrãozinho e nos faz chegar aonde ele tem proposto para nós. Amém? E aí, Salomão nos dá a chave de ser bem-sucedido, né? O que aconteceu aqui, os 3 pontos? Davi orientou o seu filho. Davi preparou as coisas para o seu filho. E em terceiro, Deus capacita, mas também Salomão obedece e se esforça. Daí vem obedecer a pai e mãe. Daí vem honrar a pai e mãe. Salomão honrou o seu pai aqui. Realizou o sonho do seu pai. A visão que seu pai teve do templo. A palavra de Deus diz que Davi deu a planta para que Salomão executasse. E aí, aqui atrás, ó, diz assim: e morreu, né, Davi, e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Olha como que Davi morreu, né? Numa boa velhice, cheio de dias, muitos dias. Davi viveu muito e viveu bem. Aleluia. Um coração voluntário para a obra de Deus. Um coração que direciona o filho para a obra de Deus. Um filho que obedece o direcionamento. Um filho que se esforça para seguir a exortação do seu pai. E aí, Salomão lá na frente diz
Em Provérbios, capítulo 6, verso 20 a seguir, ele diz assim: Filho, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-as perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Essa é a chave. Se Salomão não honrou seu pai, se Salomão não honrou a Deus, quem dirá nós? Quem dirá eu? E aí, muitas vezes, pessoas nos abordam e nos pegam fazendo coisas e dizem: ah, você está igualzinho ao seu pai. Será que isso nos aborrece ou nos alegra? Uma expressão dessa a mim me alegra. Porque se eu chegar a ser 10% do que o meu pai foi, já estou feliz. Eu me esforço todos os dias, e eu acredito que os irmãos também, porque o cristão tem esse dever de honrar o seu pai e a sua mãe. E os nossos pais nos deram direcionamentos, né? Assim como o tema, direcionando suas flechas, direcionando seus filhos, os nossos pais nos deram direção. Só que muitas vezes nós, por conta própria, saímos da rota. E é Deus quem tem misericórdia de nós. E você pode ter certeza que seu pai ou sua mãe um dia orou, como Davi orou, pedindo a Deus que te desse um coração atento aos mandamentos do Senhor, atento aos estatutos do Senhor, que se voltasse para o Senhor, que obedecesse a palavra do Senhor. Que nós possamos a cada dia estar nos esforçando, assim como Salomão se esforçou, para cumprirmos a vontade do nosso Pai. E nós temos um Pai em comum, nosso Pai Celestial, nosso Deus, nosso Pai amado, aquele que nos adotou, mesmo nós não merecendo, mas Ele nos deu amor, nos deu vida, nos ressuscitou, porque outrora estávamos mortos no pecado, e Deus nos resgatou do lamaçal do pecado, nos deu vestes limpas, nos deu um anel de honra, e nos capacita, assim como Ele capacitou aqui esse filho dele. A gente pode refletir nisso, pode refletir sobre isso. E veja o que diz Jeremias capítulo 50, verso 9, a parte B. Jeremias 50. Aleluia. Versículo 9. A parte B dos versículos. Veja o que ele diz sobre as flechas. Suas flechas serão como guerreiros
bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Tem uma versão que diz assim, que são flechas, serão como um valente herói, nenhuma tornará sem efeito. Então, o que é esse efeito ou voltar de mãos vazias? É ter cumprido a sua palavra. Qual é o efeito de uma flecha? Qual a missão de uma flecha? Que nós possamos a cada dia estar buscando, como filhos, acertar o alvo, e nós possamos a cada dia estar buscando orientar, direcionar, preparar as coisas para os nossos filhos seguirem também esse alvo que é Cristo e serem assim como Salomão foi naquele tempo. Nós vemos as ações de Davi. Ele obedeceu, ele orientou, ele orou, ele preparou e ele confiou no seu filho. Que nós possamos seguir esses princípios e levar nossos filhos à presença de Deus. Amém? Se coloque de pé.